E olha, presta atenção, você já ouviu falar em saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? Esse saque é uma modalidade de saque liberada pelo governo para trabalhadores com carteira assinada e que permite o resgate de parte do saldo disponível no FGTS e de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Inclusive, porque muitos bancos lançaram linhas de crédito de antecipação desse dinheiro, oferecendo a quantia antes da liberação oficial. Agora, resta saber se vale a pena usar realmente esse recurso. O professor Francisco Rosário esclarece a partir de agora no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, acho que essa é a grande pergunta, a grande dúvida de algumas pessoas. Tem o meu FGTS lá, tem pela data de aniversário, mas alguns bancos antecipam isso e acabam buscando para você uma liberação de verbas e desconta direto de dentro da conta do seu FGTS. Vamos saber então o que é vantagem, o que não é e o que é que tem de armadilha de tudo nisso. Meu querido Francisco Rosário, professor Francisco Rosário, trazendo informações importantes, explica para a gente. O que é muita facilidade, a gente não deve desconfiar não, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Pois é, olha, coisa muito fácil, a gente desconfia, né? Principalmente quando vem de banco. Com juros sujeitos que estão, a gente tem que botar o pé atrás. Mas a verdade é o seguinte, o saque aniversário do FGTS é uma forma que o governo tenta amenizar a questão de recursos para as famílias, né? O negócio não está fácil. E aí você tem essa facilidade de ir retirando o seu FGTS, que está depositado, né? É um fundo de garantia por tempo de serviço. Quando você é demitido por justa causa, você pode sacar esse fundo com mais 40% da multa da empresa que vai lhe demitir, certo? O que ocorre? Quando você começa a antecipar esses saques ano a ano, você não vai receber mais esse fundo. Esse fundo tende a se acabar no tempo. Você só recebe os 40% de multa, né? Então, de uma forma ou de outra, você injeta dinheiro na economia, melhora a vida de forma imediata para o dono da conta, né? O trabalhador, movimenta um pouco mais a economia, mas às vezes é uma armadilha você sacar antes do tempo, mesmo que você tenha direito. E tem que ter cuidado com essas antecipações ofertadas pelo banco. Então, professor, pelo que eu entendi é o seguinte, a pessoa tem o FGTS lá, que é uma garantia, então, para essas instituições financeiras, porque sabe que o dinheiro está lá, não tem como ser retido nada. E aí, o que ele faz? Ele faz uma forma de vinculação, por exemplo, você pega um financiamento de 20 mil, se você tiver, por exemplo, 40 mil de FGTS. Vamos fazer uma simulação aqui. Aí a pessoa está precisando de 20 mil, vai lá na instituição financeira e pega. Mas aí eles dizem também que não vão vir parcelas para você, que isso será descontado direto do FGTS. Como é que vai funcionar isso, professor? Só para a gente entender. Na verdade, o banco, isso é convênio, juros, né? Interbancário. Não tem juros, não tem nada. Como é que é Pois isso? Exato. Você, veja bem, não existe dinheiro grátis. É isso. Essa é a primeira, para qualquer situação, não existe dinheiro grátis. O dinheiro é seu, rende muito pouco, é verdade, na faixa de 3% a 4% ao ano, né? Mudou a lei recentemente para acompanhar a poupança e tal, mas ainda assim é muito pouco ao ano frente a outros investimentos. Mas quando você saca e antecipa esses valores, você vai pagar uma taxa de 3% às vezes ao mês. Você vai pagar, não receber. Então tem que ter muito cuidado com isso, quando você fizer as antecipações, né? Apesar de ser uma facilidade, na hora do sufoco, você pode recorrer. Mas não é uma coisa que você deva fazer de forma usual, né? Primeiro que você, quando é demitido, se não tiver logo um emprego, você vai ter um recurso que seria o seu FGTS. Se esse dinheiro já não existe mais, como é que fica?
Pois é, vai ficar completamente vulnerável e desguarnecido, porque o FGTS foi criado exatamente como um fundo de garantia do trabalhador. Quer dizer, naquele momento que você acaba perdendo o emprego, para você ter um tempo até se restabelecer ou entrar de volta no mercado de trabalho. Exatamente. Essa foi a intenção. E quando você gasta isso antecipadamente, você fica completamente vulnerável, né? Terrível. Vamos lá, temos uma pergunta aqui dos nossos telespectadores para o senhor, professor. Vamos ver aqui, então, quem é que faz a pergunta. É o Paulo Santos, do bairro do Feitosa. Ele pergunta o seguinte: professor, os juros cobrados pelos bancos compensam? Pois é, veja, eu nunca usei o FGTS, até como servidor público eu não tenho FGTS, mas só para dar um exemplo rápido, antecipação de imposto de renda, eu procurei saber esse ano. Um consignado para um servidor público sai por volta de saía, né? Isso foi em julho e agosto. Saía por volta de 1,5% ao mês, que já é alto, mas tudo bem, 1,5%. Quando você vem por antecipação do imposto de renda, que é uma coisa líquida e certa, já estava quase 3% a antecipação. Caramba! Entendeu? Por mês, veja, por mês. Então, se a inflação, na maior dos absurdos, está dando 10%, quando você paga 3% ao mês de juros, vai dar aí quase 40% ao ano, né? É 10% ao ano a inflação. Se você paga 3% ao mês de juros, anualizado esse valor, ela vai para quase 40% ao ano, 4 vezes a taxa de inflação. 4 vezes mais, é terrível, né? Totalmente descabido. Né? Quer dizer, você exaure o seu fundo de garantia, você acaba com ele para uma necessidade, para dar entrada numa casa própria, alguma coisa assim, e pode ainda pagar um monte de juro para banco, né? Para instituição financeira. Esse é o risco. A não ser que seja uma coisa de vida ou morte, extremamente necessária. Mas se não, deixa quietinho lá para quando você um dia precisar realmente, né? Vamos lá, tem a segunda pergunta de hoje aqui, vamos ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário, é a Verônica Almeida, do bairro do Trapiche. Ela pergunta o seguinte: professor, o que o trabalhador perde com o adiantamento dos valores? Pois é, o trabalhador perde aquilo que a gente já vinha falando, Wilson. Ele perde um recurso que ele sai poupando, né? Que como a poupança do brasileiro, com esse custo de vida alto, com um monte de despesa que a gente tem, termina sendo quase impossível fazer poupança. O FGTS é como se fosse uma poupança em que parte a empresa paga, parte o empregado paga, né? E isso, se ele ficar desempregado, ele tem acesso a esse recurso, né? E quando ele vai sacando antecipadamente, se ele ficar desempregado, ele pode não ter esse acesso, não ter esse recurso mais, e aí fica numa situação muito mais complicada. Haja vista que a gente está tendo uma mudança muito brusca, né? muito profunda na questão do emprego no Brasil como um todo. Perfeito, muito bem. Excelentes observações para que as pessoas prestem atenção e não achem que o dinheiro está lá fácil, muitas facilidades aconteceram e é um risco grande, porque na hora do aperto é o FGTS que salva quando precisar. Se você gastou, já sabe o sofrimento que vai viver, né? Professor, pois não. A melhor coisa, Wilson, é prestar atenção no seguinte: tem um FGTS, quem não tem casa própria, por exemplo, para andar a entrada, pagar parte da casa própria. Esse é o melhor investimento para o FGTS. Perfeito, exatamente. Porque aí é um teto, um lar, né? Que aí não se desvaloriza em um investimento de vida, né? Isso é muito importante. Excelente suas informações, professor. Mais uma vez, muito obrigado. E olha, quem quiser seguir, inclusive, o professor Francisco Rosário, coloca aqui, ó, o @sururutalk, tá? Que é o endereço eletrônico dele. Lá ele tem muitos vídeos falando sobre várias situações, inclusive sobre essa do FGTS. Você pode interagir com ele, tirar suas dúvidas com ele, inclusive. Tá aqui, ó, @sururutalks, tá? Fala com ele que ele tá lá prontinho para te responder, tá bom? Professor, um abraço grande e até uma próxima participação. Hoje foi um assunto importante de atenção e de dinheiro para o cara se segurar como pode. Muito bem, parabéns, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Francisco Rosário, sempre muito simpático. @sururutalks também, para você também saber todos os detalhes e interagir juntinho com ele, tá bom? Muito bem.